Hoje, dando sequência aos seminários do Núcleo de Neuropsicologia e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos a satisfação de ter a doutora Samantha Rocha, que é neuropsicóloga e doutora em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e pertence ao Instituto de Neurologia de Curitiba, do Paraná. Então, doutora Samantha, muito obrigada pela sua presença. Aí, após a sua explanação, podemos abrir para algumas perguntas. Sim. E a tela é da senhora. Obrigada. Bom, pessoal, em primeiro lugar, vou reintroduzir, agradeço a todos aí a participação e interesse de vocês no tema. De antemão, já aviso que esse bate-papo está autorizado para a gravação de áudio e de imagem, tá bom? E a ideia aqui é falar um pouquinho, passar a mensagem dessa questão da multiplicidade de doenças que atendem sob o nome de, ou sob o signo de tumor cerebral, tá? Acho que a gente tem que partir primeiro dos dados epidemiológicos. Nós sabemos que no mundo temos 11 milhões de novos casos por ano, e destes, cerca de 7 milhões de casos vão acabar levando a óbito em função da própria doença ou das complicações decorrentes dela. Um levantamento do INCA, Instituto Nacional do Câncer, de 2018 a 2019, ele revelou a incidência de 11.320 novos casos nessa época, distribuídos de uma maneira mais ou menos homogênea entre homens e mulheres, quando pensamos em tumores cerebrais de uma maneira geral, tá? É importante a gente saber que alguns tumores têm tipos celulares mistos, tá? E que eles são localizados em diferentes áreas do sistema nervoso central. Assim, eles podem ser tratados de formas diferentes e, consequentemente, as suas particularidades terem diferentes prognósticos. Então, aqui eu trouxe o agrupamento, só para vocês terem uma ideia, da classificação dos tumores cerebrais em pelo menos 13 agrupamentos, 13 grupos diferentes de tumores primários do sistema nervoso central, fora aqueles que são o grupo de metástases, né, cerebrais, que têm tumores primários em outras regiões do corpo. Os tumores cerebrais, eles podem começar basicamente em qualquer tipo de tecido ou de célula que vai ter no cérebro ou na medula espinhal. Então, por exemplo, nós vamos ter tumores que vão se manifestar na infância, outros que vão surgir na vida adulta, outros que vão aparecer predominantemente da vida adulta, pessoas mais maduras, pessoas mais idosas, né? E uma parte desses tumores são nomeados a partir da sua localização, como, por exemplo, os tumores da célula túrcica, que tem como a reentrância óssea, né, ali do osso esfenoidal, onde fica localizada, a região onde fica localizada a hipófise, tá? Então, nós temos uma nomenclatura que é muito variada e que vai estar relacionada, às vezes, com a localização do tumor e, às vezes, com o tipo de célula que predomina nesses tumores. Nós temos, só para exemplificar, nós temos, por exemplo, os tumores germinativos, que são tumores mais raros, que acometem na infância, e que eles são raros, eles vão se desenvolver a partir de células germinativas que, por um engano, acabam se localizando dentro do sistema nervoso central e seriam células ligadas com a formação dos óvulos ou dos espermatozoides nos homens.
e óvulos das mulheres, e no desenvolvimento normal do embrião, eles acabam se localizando de uma forma inadequada dentro do cérebro, e ali passando a desenvolver tumores de células germinativas, semelhante àqueles que seriam desenvolvidos nos ovários ou nos testículos. Então, só para vocês verem a complexidade desse cenário. Nós temos os tumores que são ligados ao hipênquima, ou tumores do plexo coroide, que são doenças que se desenvolvem a partir de células que existem dentro do sistema ventricular, tá? E, consequentemente, eles podem gerar uma hidrocefalia, uma disfunção secundária da circulação do líquido cefalorraquidiano, porque eles estão localizados dentro do sistema por onde esse líquido circula. E nós temos os tumores que afetam os nervos cranianos ou os nervos espinhais. Além disso, nós vamos ter os tumores meníngeos, que são aqueles que vão se originar nas meninges, né? E é interessante porque eles são, em sua grande parte, benignos. Assim, cerca de 80% dos tumores dos meningiomas são benignos, 20% deles não são, né? E nós podemos dizer que eles são os tumores mais prevalentes, né, dentro do sistema nervoso central, o que é uma boa notícia. Parte das vezes nós temos lesões benignas se desenvolvendo no sistema nervoso central. Mas nós não podemos esquecer que existe uma pequena parte desses meningiomas, 20% não é tão insignificante assim, que vão ter um comportamento mais maligno, de crescimento rápido, né? Então, além dos meningiomas, nós temos um outro grupo de doenças que acabam sendo bem importantes dentro do contexto da psicologia, que são os gliomas. Por quê? Porque eles são os segundo agrupamentos de neoplasias mais prevalentes no sistema nervoso central. Tá? Aqui nós podemos perceber, com o que eu trouxe até agora, que nós estamos falando de um grande agrupamento de doenças, e que nós vamos ter este agrupamento de doenças, como é que eu posso dizer, classificados a partir de vários critérios ligados com o tipo histológico, com até as características genéticas dessas doenças e o próprio comportamento dessas lesões no cérebro. Os gliomas, eles vão perfazer 29% de todas as neoplasias cerebrais, tá? Eles se agrupam sob esse nome, porém eles variam bastante em relação ao seu comportamento e, consequentemente, em relação à sobrevida que os indivíduos vão ter a partir da instalação ou da descoberta da doença, da sua retirada e dos seus tratamentos, tá? Eles se classificam de uma forma geral em lesões de baixo grau e lesões de alto grau. Tá? Cerca de 20% dos gliomas são de baixo grau, ou seja, nós temos algo em torno de 80% de gliomas de alto grau, ou seja, que são doenças mais agressivas, que vão levar a óbito de uma forma mais rápida, né? E
alguns são tão graves, cuja sobrevida pode chegar a cerca de 1 ano, 1 ano e meio até 2, e nos outros nós temos uma média de sobrevida entre 5 a 15 anos, variando de acordo com a doença. E mesmo, pessoal, entre os gliomas, nós temos cerca de 40 doenças diferentes, tá? Então, as características histopatológicas, genéticas, de comportamento, né, desses tumores vão levar a esta grande subclassificação. Entre os tumores, os gliomas, nós temos os astrocitomas, né, nós temos os tumores ependimários, outros gliomas, e tumores mistos da glia. Esta classificação dos tumores que eu comentei com vocês, aqui eu trouxe alguns dos critérios que fazem parte dos critérios utilizados para a classificação dessas doenças. Então, a origem da célula, né, o tipo de célula da glia, de onde eles vêm, o comportamento, se são infiltrativos ou não, a taxa de crescimento deles, a preferência que eles vão ter por uma região cerebral, se eles formam necrose. Eu comentei com vocês que há uma variação em termos de faixa etária, onde essas lesões aparecem, então a idade de manifestação varia também, bem como a resposta aos tratamentos que são realizados atualmente para eles, né, e se são lesões mutantes, né, ou em outros parâmetros genéticos, e a gente tem que pensar que a questão genética vem se mostrando cada vez mais importante, inclusive, não só para a classificação dos tumores, mas em alguns trabalhos recentes vem se considerando fatores genéticos relacionados até com o outcome, ou seja, com o prognóstico cognitivo relacionado com essas doenças. Aqui trouxe de uma maneira geral, da onde vêm os gliomas, né, que eles se originam, né, no tecido neuroepitelial, onde nós vamos ter os astrócitos, né, os oligodendrócitos, né, e nós temos também as células ependimárias. E quando nós estamos pensando nesses 3 tipos de células, né, nós podemos ter, então, aqui na primeira classificação, a partir dos astrócitos, os astrocitomas, a partir dos oligodendrócitos, os oligodendrogliomas, e a partir das células ependimárias, nós vamos ter os ependimomas, tá? Então, aqui para a gente ter uma ideia geral da classificação, só em termos de tipo de célula do tecido do epitélio cerebral que deu origem a essas lesões. Quais os fatores dentro deste universo todo que eu trouxe que podem afetar a cognição? Bom, vamos pensar em 4 agrupamentos de fatores. O primeiro é as próprias características do tumor. O segundo, as modalidades de tratamento que são realizadas para essas doenças, as comorbidades que podem acontecer e fatores situacionais. Por exemplo, quando nós estamos falando nas características da lesão, o tamanho dela, a taxa de crescimento,
nós sabemos que tumores que crescem de uma maneira mais lenta propiciam uma adaptação maior do tecido cerebral àquela lesão, principalmente se ele não for infiltrativo. Então, o nível de sintomas cognitivos relacionados com aquele tumor tende a ser menor, por isso também vai depender da localização dele, do potencial para recidiva que esses tumores têm e da existência ou não de edema peritumoral, porque nós podemos ter sintomas cognitivos relacionados com a lesão em si, mas nós podemos ter sintomas cognitivos relacionados com a própria área de edema que está acontecendo ali ao redor do tumor. Muito bem, quando nós estamos falando de tratamento que pode entrar e afetar o funcionamento cognitivo, devemos pensar tanto nas medicações que vão ser utilizadas, no próprio ato cirúrgico, dependendo da localização, você não causar nenhuma lesão ali durante a retirada se torna improvável, né? Os tratamentos como radioterapia, quimioterapia, a bacterapia e o uso das drogas antiepiléticas. Por que drogas antiepiléticas? Pense como hábito o uso de medicações para evitar crises convulsivas, mesmo que um paciente que fez uma retirada de um tumor não tenha tido crises convulsivas antes, mas de uma maneira profilática. Então, esse é um tratamento que pode se seguir por alguns meses, até por um ano, e, eventualmente, algumas medicações podem afetar o funcionamento da memória, né? A radioterapia é um tratamento que tem o potencial também para afetar o funcionamento cognitivo, e hoje em dia já se considera que alguns tratamentos com quimioterápicos também podem afetar a cognição. Então, veja que nós temos, aumenta a complexidade da história, nós temos uma lesão, os seus tratamentos podendo causar disfunções cognitivas. Além disso, né, alguns outros fatores, como crises convulsivas, cefaleia, hemorragias, a gente pode falar do edema vasogênico, então podemos falar de vários fatores comórbidos que podem ocasionar também alterações cognitivas, primariamente ou secundariamente. E, mais recentemente, e isso é uma coisa assim, bem interessante, tem um autor chamado Schiavolin. Agora, em 2020, eles publicaram uma revisão muito bacana e muito interessante, vale a pena buscar essa referência, sobre esse tema aqui, que ele é sempre citado, ele é sempre referenciado, porém não sistematicamente analisado, né, até eles fazerem essa revisão e trazerem alguns marcadores interessantes sobre o nível cognitivo pré-mórbido e o status geral prévio da pessoa como um fator de bom prognóstico cognitivo pós-operatório e pós-tratamento. Eles trazem, assim, bem interessante, fator escolaridade como um bom fator prognóstico, ou seja, quanto maior a escolaridade, mais recurso, né, para lidar com as sequelas posteriores, né, ou com as dificuldades que vêm.
Um outro fator que eles trazem é alteração ou não da capacidade linguística, e na prática clínica nós vemos que a dificuldade de comunicação está muito relacionada com o prognóstico desses pacientes. E alguns aspectos emocionais, como estresse, depressão, e, gente, personalidade, capacidade de autonomia, e a própria capacidade, o próprio estado mental da pessoa, a capacidade de estar lúcido, de estar orientado, de saber o que está acontecendo. Então, esses fatores, eles trazem um peso, somam junto com os fatores médicos para um bom ou um mau prognóstico cognitivo pós ou durante tudo isso daqui, né? Que é a própria lesão, os tratamentos e as comorbidades. Então, vocês vejam que nós não estamos falando de uma causa única interferindo na cognição. E eu arrisco dizer que, dependendo da localização cerebral, alguns fatores como personalidade ou existência ou não de transtorno de humor prévio podem, são fatores de prognóstico, mas também podem ser desencadeados a partir, né, da doença ou dos tratamentos, e aí fazendo um círculo vicioso afetivo ou comportamental de manejo clínico e médico bem complexo. Então, a gente tem que manter o nosso olhar mais amplo aqui nessa situação. Enfim, nem todos os tumores são formados por células cancerígenas, como eu já coloquei, alguns são mais benignos e a sua retirada vai ser o suficiente para garantir que não vai ter uma evolução da doença, ou seja, você não vai ter acréscimos de sequelas além daquelas que a própria lesão causou ali naquela localização onde ela estava, né? Tem algumas lesões benignas, esses seriam os tumores de grau 1, né? Tem algumas que são benignas, que eventualmente crescem lentamente, mas eles podem eventualmente recidivar, né? Ou eles podem, com o tempo, se tornarem doenças mais graves, que podem malignizar. Então, aí nós já estamos falando de tumores de grau 2. E aí nós temos a classificação daqueles tumores que são mais agressivos, né? No exame ao microscópio, eles são mais anormais, né? E eles podem precisar de outros tratamentos cerebrais, tratamentos que não sejam só a cirurgia. Aí você entra com quimioterapia ou radioterapia, e nós temos os tumores que são muito agressivos, que são os de grau 4, que aí vão requerer um bloco de tratamento mais rápido, e há uma luta, na verdade, contra a progressão da doença e para promover uma qualidade de vida para esses pacientes, porque eles inevitavelmente vão levar a óbito em um tempo que a gente poderia dizer que são mais ou menos curto, que é mais ou menos curto. Então, só para quem não conhece, nós temos o tratamento estándar, que é a cirurgia, e hoje em dia nós temos alguns tratamentos adjuvantes, além da quimioterapia, que é a radiocirurgia, a braquiterapia, que é a entrega local
de um lote, né, de radiação que vai estar agindo localmente ali dentro do tumor, e o tratamento com gamma knife, que é o tratamento com raios gama, né? Então, ali, a partir dos tratamentos, dos tipos tumorais, nós temos que pensar, quando olhamos para um paciente, a partir desse resultado patológico, do exame da patologia, se nós estamos diante de uma lesão que é mais lenta, que fez algumas sequelas e que nós vamos priorizar a reabilitação dessas sequelas e dar o suporte para a família, ou se nós estamos diante de uma lesão mais grave, como esses tumores mais rápidos, e que nós vamos lidar com as sequelas e muito provavelmente nós vamos ter que trabalhar não recuperação de funções, mas manutenção daquelas funções que estão boas e sistemas de apoio para lidar com novos prejuízos e novos comprometimentos, a qualidade de vida das pessoas. Então, o enfoque passa a ser um pouco mais diferenciado, tá? E a questão do tropismo, ou seja, a preferência desses tumores por regiões cerebrais diferenciadas, é claro que vai nos levar, enquanto neuropsicólogos, a pensar no tipo de sintoma que é mais provável de acontecer por uma lesão ali naquela localização, e aí pensar nas sequelas que vão ser decorrentes, né, da lesão, dos tratamentos, e o que se vai priorizar por estar trabalhando com esses pacientes em termos de reabilitação. Seria simples se tudo fosse tão somatotópico, fosse tão localizacionista, assim, tá? Mas o raciocínio a partir dos tumores cerebrais não é tão simples. Aqui, ó, vale a pena a gente lembrar que os gliomas vão ter, em sua grande maioria, estarem localizados no lobo frontal e no lobo temporal, uma minoria no cerebelo e no lobo parietal, o que não significa que as disfunções decorrentes de lesões cerebelares ou parietais não sejam importantes, porque elas são, né? Mas os outros dois são mais frequentes, então são sintomas que nós vamos ver com uma frequência muito maior em função da localização. Importante lembrarmos aqui que no lobo frontal e no lobo temporal nós temos áreas eloquentes muito importantes, então, principalmente quando nós estamos falando no hemisfério cerebral esquerdo, então o olhar tem que ser atento para as questões de funções executivas frias e quentes, linguagem em primeiro lugar. Linguagem, eu não estou falando só da fala, eu estou falando de compreensão da fala, eu estou falando de integração da fala, eu estou falando de abstração, de nomeação. Para isso, nós temos que estar sempre observando a dominância manual desses indivíduos, porque a maioria dos destros tem a linguagem, aliás, todos os destros, né, têm a linguagem no hemisfério esquerdo, e a maioria dos canhotos tem a linguagem, né, os aspectos pragmáticos da linguagem, do lado, no hemisfério cerebral esquerdo, e uma pequena, mesmo, minoria, com essa linguagem contralateral ou com uma distribuição um pouco mais bilateral.
Então, nós temos aqui essa questão da dominância manual, ela tem uma importância quando a gente pensa nas exceções e não nas regras, né? E a experiência com esses pacientes mostra, assim, que se você tem uma lesão, às vezes, em uma localização do lobo temporal, às vezes você vai pensar especificamente numa deficiência da memória ou da linguagem, e quando nós vamos para a clínica, para a investigação, aplicar uma bateria de neuropsicológica completa, não é raro que nós encontremos sintomas muito mais amplos do que aqueles que seriam esperados por uma lesão específica naquele local. Então, aqueles fatores que eu trouxe antes para vocês, que são fatores que podem causar sintomas cognitivos, independente só estritamente da localização onde a lesão está, eles são válidos e eles devem ser colocados na balança da compreensão do porquê uma sintomatologia cognitiva pode ser um pouco mais ampla do que o esperado para um determinado paciente com uma certa com um certo tumor cerebral. Então, a clínica é mais variável do que a gente espera. E aí, que nós temos outros fatores, outros aspectos que devem ser levados em consideração. Primeiro, a conectividade. Então, nós temos que pensar que o nosso cérebro é formado por circuitos cerebrais que unem regiões cerebrais, algumas próximas e outras mais distantes, para realizarem as nossas tarefas cognitivas mais complexas. Um exemplo disso é o modelo que vocês já conhecem, o modelo da memória de trabalho ou memória operacional, dependendo da escola, chama por uma coisa ou chama de outra coisa, mas que é um circuito bem complexo que conta com o lobo frontal, conta com uma alça fonológica, conta com uma alça visoespacial, e isso não são metáforas, são conexões do lobo frontal com as regiões temporoparieto-occipitais e com as regiões temporais que fazem essas alças, e a sua conexão com as áreas de armazenamento das memórias de longo prazo, que vai dar esse suporte da memória episódica para a memória de trabalho. Então, quando nós falamos numa circuitaria cognitiva, um conceito cognitivo, ele tem uma correlação anatômica, e no nosso caso aqui, anátomo-funcional, nós podemos falar, pensando em termos de conexão. Então, quando vocês veem, hoje em dia, os médicos valorizando exames como tractografia, que são os tractos que existem no nosso cérebro, a partir da substância branca, nós temos que pensar também esses tractos conectando as regiões cerebrais para as circuitarias cognitivas mais elaboradas. Então, essa conectividade cerebral é um dos aspectos que faz com que a nossa sintomatologia seja mais florida do que um raciocínio mais localizatório, vamos colocar assim. O outro é o fato de a doença causar deslocamento, eventualmente, de estruturas subcorticais, ou mesmo a infiltração na substância branca, que vão afetar essa conectividade. Tá? Então, é bem interessante nós olharmos que existem tumores, né, que vão afetar as funções quentes do lobo frontal de uma maneira mais importante. Alguns vão afetar as nossas funções executivas frias de uma maneira mais importante.
e nós precisamos pensar que alguns vão causar sintomas mistos e que muitas vezes nós vamos ter, eventualmente, problemas de memória em pacientes com lesões frontais. Por quê? Devido à importância que a função executiva tem sobre o processo mnemônico. Lembrando que quem formula estratégias de codificação e recuperação de informações é o lobo frontal. Então, vejam que, novamente, nós estamos falando em conectividade. Algumas já são mais conhecidas por nós, outras são conhecimentos que estão ainda em desenvolvimento e expansão, à medida que nós vamos entendendo o que acontece com os nossos pacientes. Então, por isso que a avaliação cognitiva, junto com uma ressonância funcional ou com uma tractografia, vão ajudando a desvendar bastante como esses circuitos vão sendo afetados pelos tumores, tá? Trouxe aqui algumas imagens, esta principal aqui, de um astrocitoma anaplásico, que é uma doença bem grave, né? Com uma infiltração intensa ali no lobo temporal, mostrando que ele vai tanto empurrando estruturas quanto invadindo. Então, esta ação combinada causa sintomas cognitivos, né? Causa sintomas neurológicos, e dentre eles os sintomas cognitivos. Então, durante muito tempo, eu sempre fiquei intrigada com essa situação que eu acabei de comentar com vocês. Porque muitas vezes eu fiz avaliação de pacientes esperando um tipo de disfunção e eu acabava vendo um agrupamento de disfunções muito grande. E aí, para entender isso de uma forma sistemática a partir de pesquisas, acaba ficando um pouquinho mais complicado, porque, e esse é o principal fator, né? Nós temos uma grande variedade de doenças que atendem sob o nome de tumores cerebrais, e mesmo dentro, se eu pegar um grupo de gliomas, mesmo dentro dos gliomas, nós temos, né, muitas doenças diferentes, então, grupos muito homogêneos de tumores cerebrais, para que a gente consiga fazer estudos amplos, são difíceis de serem conseguidos, de serem organizados. E, além disso, com as lesões das mesmas características topográficas e de tamanho, né? Então, é um desafio muito grande você conseguir ter enunciados gerais a partir de subtipo de tumores para o funcionamento cognitivo nessa área, né? E aí, essa questão dessa apresentação tão difusa sempre me intrigou muito, né? E um trabalho brasileiro, que foi um trabalho bem relevante, o da Mioto, se eu não me engano, de 2011, trouxe algumas informações, assim, muito interessantes sobre esses pacientes. Eles fizeram um estudo separando tumores de alto grau e baixo grau, né, o gliomas, e eles observaram comparando aqui os pacientes, as disfunções cognitivas acontecendo nesses grupos através do uso de testes neuropsicológicos. E, pela primeira vez, eles mostraram, sim, que doenças de alto grau
podem trazer algumas disfunções mais importantes do que as doenças de baixo grau. Então, isto variou um pouco em relação à localização dessas lesões e em relação ao tempo, ao tipo histológico desses tumores e ao momento em que a cirurgia foi realizada. Então, eles mostram que tem uma diferença, sim, para tumores de baixo e alto grau, em termos de desempenho cognitivo, em algumas tarefas, né? E, depois do trabalho deles, o pessoal do MD Anderson já conhecia esse material, foi mais ou menos na época que eu estive fazendo um treinamento lá no MD Anderson, em Houston, lá no Texas, e eles já estavam de olho no trabalho da Mioto, já haviam até entrado em contato com ela, e alguns anos depois eles publicaram também um estudo bem amplo, com pacientes com gliomas de grau 2, grau 3 e grau 4, ou seja, eles afunilaram mais ainda, né? Eles têm uma estrutura maior para poder fazer isso, e aí publicaram reforçando aqueles achados que a Mioto trouxe num primeiro momento, que foi a questão de que tumores de alto grau, que são tumores que crescem mais rapidamente, eles tendem a fazer mais sintomas do que os tumores de baixo grau. E daí que vem esta ideia de que o tumor que cresce lentamente, ele possibilita que que o cérebro vá se adaptando mais à existência daquela lesão, e aí fenômenos como a plasticidade neuronal acabem favorecendo que o indivíduo tenha mais estratégias cognitivas, que ele consiga ter um funcionamento cognitivo mais adaptado e tenta reparar as dificuldades que vão crescendo a partir daquela lesão. Então, lesões que crescem muito rápido não permitem que o cérebro se adapte. Então, você vai ter o surgimento de sintomas mais floridos, né, mais intensos, mais rapidamente, né, sintomas evoluem rapidamente, e muitas vezes você pode ter indivíduos com lesões que caminham mais devagar, e às vezes estão em áreas bem importantes, mas aquilo vem tão lentamente que o cérebro vai se adaptando a funcionar com aquela lesão ali instalada. Então, acho o trabalho da Mioto um trabalho muito bacana por ser feito no Brasil, e jogou, né, uma fumacinha aí, mas aí o pessoal que tem uma estrutura maior, tem um volume maior de pacientes, tem um subsídio financeiro maior para fazer todo esse processo aqui, uma população grande, fizeram um trabalho subdividindo em 3 grupos aqui, de acordo com o grau do tumor. Vale a pena quem tem interesse nessa área e ler realmente esses 2 trabalhos, tá? E, então, uma outra coisa que vem sendo bastante discutida atualmente é a ideia do tumor momento. Como é que a gente define isso? O tumor momento, ele é o momento ideal para fazer a cirurgia de um tumor cerebral, para fazer aquela retirada da lesão. Não que o médico vá escolher isto, mas aparentemente
a lesão vai crescendo e dependendo do crescimento que esta lesão já teve, mesmo que ela seja de baixo grau, você pode não ter uma reversão dos sintomas cognitivos depois de retirada a lesão, tá? Então, isso tudo são aspectos importantes que vão trabalhar na nossa cabeça de neuropsicólogo o prognóstico dessas doenças. Ok? A faixa etária é um outro fator que tem uma importância muito grande, e assim, quem já estudou neuropsicologia do desenvolvimento, da vida adulta e do idoso, vai saber que, claro, que o cérebro de uma criança é um cérebro mais plástico, ele recupera, mas se recupera com uma facilidade maior das injúrias que podem acontecer com ele. Mas não é bem assim em todos os casos, né? Porque se você estuda desenvolvimento cognitivo, você sabe que as estruturas cerebrais, vamos falar cognitivas, tá? Relacionadas com estruturas cerebrais. As estruturas cognitivas mais elementares são essenciais para que estruturas cognitivas mais elaboradas venham a se desenvolver. Então, veja, um raciocínio matricial, por exemplo, que é um raciocínio que agrega noção de tempo, de seriação, relações linguísticas, antes, depois, acima, abaixo, dentro, fora, conceitos que nós desenvolvemos em operações quase espaciais e linguísticas. Se você tiver uma disfunção linguística muito importante na infância, você pode gerar um déficit ou uma falha, uma lacuna no desenvolvimento ulterior desta cognição em aspectos mais elevados, como num raciocínio matricial, por exemplo. Então, a gente sabe que temos essa plasticidade na infância, nos tempos mais precoces da vida da pessoa, mas não basta deixar isto, a criança que fica com uma sequela cognitiva, por exemplo, sem apoio, porque se deixar é possível que fiquem sequelas. Então, a estimulação cognitiva, trabalhar para que aquela estrutura cognitiva que não está muito bem possa ser desenvolvida, é importante, é primordial. É aí que a plasticidade neuronal deles pode ser super bem aproveitada para que a cognição se desenvolva mais, tá? Então, e adultos e pessoas com meia idade, pessoas muito idosas, na verdade, que vão ter mais dificuldades para fazer um processo de reabilitação. Então, esses extremos na vida das pessoas faz com que haja uma fragilidade nessas duas faixas etárias, e elas devem ser olhadas com bastante carinho, tá? Então, aqui temos as variáveis que repercutem, só relembrando, né, variáveis relacionadas com os tumores, que é a formação de necrose, a capacidade de infiltrar tecido, se eles fazem metástases, é uma coisa que eu não havia comentado com vocês, né, a resposta ao tratamento que os indivíduos vão ter, né, é muito importante a gente
pensar que depois de uma cirurgia cerebral, na qual um tumor é retirado, nós temos também algumas etapas, algumas fases que devem estar norteando o nosso olhar para o que está acontecendo com o paciente. Porque, vamos pegar aqui, um paciente que tem uma certa lesão, uma lesão extensa no lobo temporal esquerdo, que já está com disfunções de memória ou disfunções de linguagem, faz-se a retirada daquela lesão e existe uma imaginação de que ele vai acordar normal, né? Tirou a lesão, ficou tudo bem, vai acordar normal. Ou então que ele acorda muito confuso, com todas as disfunções, e às vezes um pouquinho mais, e que aquilo vai permanecer daquela forma. Então, nem resposta A, nem resposta B, na maioria das vezes, está correta. Porque existe uma coisa chamada momento pós-operatório, pós-agudo, né? Onde você vai ter o efeito da manipulação do leito cirúrgico, você vai ter uma região ali que vai estar com edema, que foi mexida, um paciente que tem que estar em recuperação. Então, normalmente o paciente não acorda com seu funcionamento cognitivo completo, e o estado que ele está, normalmente não é o estado que ele vai ficar, porque ele tende a evoluir dentro desse processo. Então, é bem comum a família perguntar se o paciente vai ficar com aquelas sequelas, e nesses primeiros 2, 3 meses pós-operatórios, é muito difícil de responder a essa questão. Então, qualquer resposta com base no estado do paciente naquele momento é uma resposta precipitada. A gente tem que ter bastante cuidado. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, é com a radioterapia, né? Porque a rádio pode produzir sintomas agudos de 1 a 3 semanas, e ela também pode produzir sintomas pós-agudos, que vão levar de 1 a 6 meses para se manifestar, ou tardios. Então, muitas vezes vem a pergunta, depois de tanto tempo, agora que começou, será que? Sim, será que é possível? Então, nesse momento que uma conversa com a equipe de saúde, o médico que tratou, até uma ideia do tratamento do paciente, passando pelo radiologista, o tipo de quimioterapia que ele fez, tudo isso tem que entrar na balança para você pensar, junto com o médico, o porquê que o paciente, às vezes, está com uma disfunção cognitiva tardia, depois da retirada de um tumor cerebral, tá? Então, só para fechar essa parte médica, que eu acho que precisamos pensar, entender esse contexto para pensar as nossas disfunções, as queixas mais comuns que nós encontramos, né, são fadiga mental, né, pacientes com lesão em lobo temporal esquerdo, que afeta regiões da linguagem, né, não é raro que eles se queixem de dificuldade para lidar com sons altos, às vezes deixam de ir no cinema porque não aguentam barulhos muito fortes, ou às vezes até festas com pessoas falando ao mesmo tempo, ou seja, múltiplas fontes de sons, né, trazem incômodo. Quando você tem indivíduos com lesões grandes, né, que tiveram muito edema,
e que ainda estão fazendo terapias adjuvantes ou fazendo uso de anticonvulsivante, uma bradifrenia, ou seja, uma lentidão de pensamento, é relativamente comum de acontecer, consequentemente, dificuldades de foco, problemas de memória podem acontecer por esses fatores e não só pela localização específica, né? Um raciocínio mais elaborado, que precisa de vários aspectos de memória e de controle do processo cognitivo, levam a dificuldades para a resolução de problemas, organização do pensamento, né? Distonia é uma coisa que é uma queixa bem importante. Claro que não podemos esquecer da parte de coordenação motora, porque a gente fala da cognição, mas nós temos toda a parte motora cerebral também, e, na minha opinião, aquilo que é o mais complicado de tudo mesmo, que é o nada de errado, né? Às vezes, o paciente está com uma disfunção importante de comportamento, ou até mesmo de memória, e ele tem uma anosognosia, veja bem, não é uma negação do problema, é uma incapacidade de reconhecer o seu próprio status, e isso pode ser uma sequela neurológica, e que aí você tem que lidar com essa dificuldade de autorreconhecimento, de limitações, o que vai atrapalhar, com certeza, as relações dessa pessoa no seu dia a dia, e vai atrapalhar o processo de reabilitação, se for o caso, tá? E para os cuidadores, aquelas pessoas que ficam acompanhando os pacientes com tumores cerebrais e, em geral, família, né? As queixas mais comuns passam por ter que repetir a mesma informação várias vezes, então, parecido com a queixa relacionada com a demência, né? Aí pergunta várias vezes a mesma coisa. Os esquecimentos, né? As mudanças de humor e de temperamento, que são muitas vezes significativas, e as mudanças de personalidade. Então, é engraçado, porque às vezes o paciente tem uma alteração motora bem importante, que traz uma limitação para ele, para trocar de roupa, ou então para manusear um talher, mas para o cuidador, chama mais atenção uma mudança de personalidade e de temperamento do que uma sequela motora. Talvez, e uma explicação para isso, é que nós estamos muito acostumados a pensar na sequela motora como uma sequela física, e nós não estamos tão acostumados, assim, a pensar que o nosso temperamento e o nosso eu, ou seja, a nossa personalidade, estão assentados nos nossos circuitos neuronais, e que o desequilíbrio desses circuitos abala o equilíbrio do eu ou do nosso humor, né? Então, é aí que eu falo que a nossa dissociação cartesiana entre mente e corpo cai por terra, né? Porque o nosso funcionamento cognitivo e afetivo está assentado, sim, na integridade e na estabilidade dos nossos circuitos neurológicos. Então, trouxe aqui só para ilustrar um pouquinho, um caso clínico, porque eu sei que estamos aí já no adiantado da hora, né? Aqui, um paciente de 61 anos, do sexo masculino, destro, com curso superior, formado em engenharia elétrica, que casado há pouco, casado há bastante tempo, esse era um senhor de 61 anos. Isso, os filhos já
tinham saído de casa e ele estava morando só com a esposa e ainda estava em idade, em funcionamento, tá? Em idade útil. Então, trabalhando, etc. Embora ele já estivesse aposentado de uma empresa de energia elétrica, ele fazia trabalhos como freelancer. Então, ele teve episódio de crise convulsiva única, um ano antes dele vir para a investigação, e uma queixa de formigamento na língua, que aconteceu de forma transitória, que ele também não valorizou, né? E aí, um ano depois, ele foi ao neurologista consultar por uma dificuldade de perda, de uma leve perda de memória, né? É uma queixa bastante comum no idoso e nem sempre valorizada. Então, ele foi fazer uma investigação e aí o exame mostrou uma lesão no sistema hipocampal esquerdo do paciente, né? Só vocês lembrarem que aqui a imagem aparece trocada, tá? A convenção depende do centro de radiologia, mas uma boa parte dos centros usa essa convenção de aparecer o lado esquerdo do lado direito do filme, né? Então, a esposa relatou uma dificuldade leve de memória, com início há menos de um ano, uma alteração de humor há um pouquinho mais de tempo, né? E o paciente negava a intensidade dos sintomas referidos pela esposa, né? E aqui, o que nós encontramos na avaliação desse paciente foi um perfil de memória lógica. Para quem está familiarizado com isso, é a memória contextualizada, aquela memória do o que, como, quando, onde, porquê, e esta memória que estava um pouquinho deficitária. Então, o paciente estava começando com sintomas incipientes aqui, e já vinham progredindo, dava para ver que a lesão estava ali afetando o sistema hipocampal, né? E ele estava com uma leve disnomia já, ele já estava com uma dificuldade para evocar palavras. Então, esse foi o perfil deste paciente. Foi feito um teste de VADA no paciente e o teste de VADA nos mostrou que ele tinha uma memória verbal reduzida no hemisfério esquerdo em relação àquilo que seria esperado dele, tá? Deixa eu tentar explicar essa tabela aqui para vocês. Então, para quem não conhece o teste de VADA é um exame que se faz com uma anestesia através da artéria femoral, que vai até a carótida interna, e aí anestesia uma região que é irrigada pela artéria cerebral média, que vai pegar ali parte do lobo frontal, parte do lobo temporal, anestesiando regiões ligadas com linguagem e com a memória. Então, faz-se anestesia em um hemisfério cerebral, aquele hemisfério dorme, e aí depois se testa o que o hemisfério consegue fazer sozinho. Depois a gente troca o lado da anestesia, aí aquele hemisfério que estava dormindo na primeira etapa do exame vai ficar acordado, e o outro vai dormir, e aí a gente testa o que o outro hemisfério consegue fazer sozinho. Bem, isso nos dá uma ideia de reserva funcional. E a ideia de reserva funcional é a seguinte: o que este cérebro consegue fazer sozinho se eu tirar aquele tecido? Ou seja, se eu tirar aquele pedacinho que está dormindo, que quando ele dorme eu simulo que ele está faltando, então o que o cérebro consegue fazer sem ele?
né? E é por isso que vocês vão ter na tabela escrito anestesia do lado esquerdo, consequentemente, eu testo a memória no hemisfério direito, e vice-versa. Com anestesia à direita, eu vou testar a memória no hemisfério esquerdo. Então, aqui, para eu poder ter um índice de acerto, que eu diga que o paciente passou no teste de memória novada e que a memória dele está intacta, para mim é um percentual acima de 63%, tá? Então, 63,5%. Então, aqui nós podemos ver que quando o hemisfério direito é anestesiado, a memória verbal dele, que deveria estar, a memória verbal dele, que deveria estar aqui no hemisfério direito, deveria estar um pouquinho mais rebaixadinho, poderia estar em torno de 50, 70, e a visual poderia estar um pouco maior. No hemisfério esquerdo, aqui onde tem a faixinha amarela, quando a gente dá anestesia do lado direito e vê o esquerdo trabalhando sozinho, nós deveríamos ter aqui pelo menos 63,5% a 75% de reserva de memória verbal em um indivíduo normal. E no caso desse paciente, aqui já há uma perda. Então, ele já estava apresentando diminuição da reserva funcional dele em hemisfério esquerdo por causa daquela lesão, tá? E ele não teria, hipoteticamente, muita reserva do lado direito a priori para sustentar a perda que ele poderia ter aqui com a retirada da lesão, tá? Então, não tem reserva de memória em hemisfério direito, a reserva funcional à esquerda já estava reduzida por causa da lesão, e esse paciente, como ele não tinha um déficit no exame cognitivo muito significativo, ele ficou com ele ficou com uma disnomia transitória, e que com o tempo foi normalizando, tá? Teria um outro caso para passar, mas esse daqui eu acho que ele é o caso que mostra bastante a correlação entre a avaliação cognitiva, o teste de VADA, sendo utilizado para uma outra área que não é só a área de epilepsia, né, e que ajuda a fazer uma estimativa dos déficits que esse paciente pode ter depois, e isso ajuda o paciente a pensar seus passos, o que ele vai fazer, que tipo de reabilitação pode ser adotada com ele, ou que estratégias compensatórias para lidar com aquilo, enfim. Esse é um universo, assim, muito amplo, e isso que nós não estamos falando nem da parte de psico-oncologia, que tem que estar presente aqui nessa aula, nessa fala, ou implícita, sempre no nosso olhar. Eu costumo pensar que o neuropsicólogo, para trabalhar na área de tumores cerebrais, ele tem que entender um pouco de psico-oncologia. Ele tem que entender um pouco sobre a morte e morrer, sobre cuidados paliativos, não que ele vá trabalhar diretamente com isso, mas o paciente vem precisando de um acolhimento, e muitas vezes o primeiro psi que ele vê pela frente não é o psiquiatra nem o psicólogo clínico, mas um neuropsicólogo para fazer uma avaliação para a equipe de cirurgia. Então, poder ter esse acolhimento, poder ter essa escuta, poder entender como é que o médico trabalha a comunicação com o paciente, as informações, é essencial para ele conseguir fazer um exame.
porque, ao mesmo tempo que uma avaliação cognitiva é importante para uma tomada de decisão cirúrgica, às vezes não é aquilo que o paciente está querendo naquele momento. Então, você tem que abrir um espaço para o psiquismo daquele indivíduo, porque às vezes é a coisa mais importante, reduzir a ansiedade diante daquilo tudo, para que ele possa se tranquilizar o suficiente para fazer o exame que você tem que fazer, porque é um exame que depende essencialmente da colaboração do paciente para a sua realização. Então, era isso que eu tinha para falar nesse momento. Teria muito mais coisa para trazer sobre esse assunto, mas é isso aí. Doutora Samanta, muito, muito obrigada. Eu já estou falando por todos, eu adorei, né? E a gente está tendo participações no chat também, as pessoas estão elogiando bastante. A Adriana Moreira é minha doutoranda, que a senhora conhece também, esteve no nosso evento aí, filho, né? O pessoal está elogiando, obrigada. E não sei se dispara uma pergunta, mas eu mandei para a nossa mesa aqui. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Samanta, por favor. Se estiver ao meu alcance, por favor, estou à disposição. Alguém gostaria que... Oi, eu tenho. Meu nome é Paulo Roberto. Posso? Pode, mais alto. Oi. Meu nome é Paulo Roberto, eu faço o estágio obrigatório da psicologia, estou me formando agora. Eu fiquei muito interessado na parte da alteração da personalidade desses episódios de tumores. Se tivesse algum material para começar a estudar um pouco mais sobre isso, casos clínicos, epidemiologia, como é que funciona, que eu acho bem fascinante, né? Tem uma briga epistemológica e parece que a personalidade é intacta, né? Mas eu queria começar a estudar mais sobre isso, achei muito bacana aí. Parabéns pela apresentação e muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Imagina, é bem interessante, a Raposa trouxe um livro que tem uma publicação, acho que tem um capítulo de tumores cerebrais aí, né? Sim, e ele discute um pouco isso. É claro que nós temos, dentro do PubMed, você consegue achar, mas eu posso disponibilizar para você artigos mais específicos sobre as disfunções do lobo frontal, que isso é muito importante. Nós temos as síndromes desexecutivas que podem acontecer por lesão no lobo frontal, algumas delas afetando a personalidade de uma maneira bem importante. Então, acho que vale a pena dar uma lida. Eu acho que o material da Mioto é um material interessante também, ela também traz essa discussão, e depois eu disponibilizo para vocês alguns artigos para se aprofundarem nesse tema. A questão personalidade e humor é muito importante. Eu tenho um caso recente de uma moça que foi tratada por 2 anos na psiquiatria, porque ela estava deprimida e perdendo o interesse pelos filhos, e ela sofria, assim, sem emoção, mas ela sofria, porque ela não conseguia entender porque ela tinha deixado de amar o marido e os filhos e estava crescendo uma azeitona que virou uma bola de tênis no lobo frontal dela, né? E assim, aí quando ela veio, ficou 2 anos em atendimento psiquiátrico, até que ela começou com outros sintomas e mais executivos, aí alguém resolveu investigar, né? Então, eu gosto muito de pensar que a gente tem que ter um olhar mais próximo, né, entre o nosso corpo e o nosso psiquismo, e não dividir tanto, porque a gente corre o risco de ver situações como essas pela frente, né? Então, sim, humor, personalidade, temperamento, hábitos, né?
mudanças abruptas de hábitos são bem importantes de serem analisados. Pensem vocês eventualmente, quantos idosos podem abrir um quadro que parece de serem abusadores, né, por estarem desfocalizados, e perderem o freio inibitório sobre a sua sexualidade. Gente, isso é grave. Às vezes eles são segregados, eles são marginalizados e eles estão doentes, né? Não que você não vá ter os cuidados por causa daquilo, mas o teu olhar sobre o que está acontecendo com aquele indivíduo tem que ser diferente daquele olhar que você teria sobre um abusador por uma questão psicopatológica. Então, é uma área assim, de intersecção que faz com que a gente tenha que ter um olhar mais amplo, né? Não comprar a primeira ideia que vem pela frente e investigar. Obrigada. Doutora Rosane, se você fazer um comentário para nós, doutora Rosane. Primeiro, eu queria parabenizá-la. A sua demonstração foi ótima, aproveitei muito. Eu sou professora de neuroanatomia, então, essas áreas funcionais, a sua abordagem foi morfofuncional, né? Enriqueceu bastante a minha fala, digamos, né, para as próximas aulas. E eu achei interessante a sua divisão do lobo frontal, que é justamente o que nós temos passado atualmente, né, na área dorsolateral, a orbitofrontal, e foi chamado de singular anterior, e só nos meus textos é como a ventromedial, é a mesma coisa. É uma outra terminologia, ventromedial, mas é justamente a área singular anterior. E que justamente, né, altera julgamento moral, comportamento social adequado. Então, isso veio enriquecer a minha aula, tá? Então, muito obrigada pela sua aula. Não, imagina, Rosane. Se eu não der nenhuma derrapada anatômica, já estou feliz. Não, ao contrário, foi brilhante. Muito obrigada, sim. E acho que aquilo que você deverá trabalhar aí de lobo frontal vem, acho que na esteira daquilo que o colega está perguntando, é um universo importantíssimo para a neurologia, para a psiquiatria, para a psicologia. Nossa, né? Eu acho que a sede da nossa consciência tem que ser bem explorada mesmo. Acho que a Adriana tem alguma coisa para perguntar, Adriana? Não, tudo certo, só queria parabenizar a doutora Samantha, excelente exposição, realmente é bem denso, né? Não é para qualquer um, mas a gente tem que seguir persistindo e continuando a estudar. Isso, eu acho que essa é a minha mensagem aqui, Adriana, é justamente pela complexidade da doença, ou das doenças, né? Então, é muito comum perguntarem, e a gente escuta no dia a dia as pessoas, os familiares, comparando, fulano teve um tumor e aconteceu isso, Beltrano teve um tumor, operou e aconteceu isso. E assim, é tanto sadepan, tanto depende, né? Que depende da localização, do tratamento, do tipo, que tratamentos vieram, como é que estava antes. Meu Deus, é tanto sadepan que realmente você tem que olhar para a pessoa e dizer cada caso tem que ser entendido no seu contexto. Porque, né, regra geral, é muito difícil de enunciar, dada essa variabilidade, inclusive de tratamentos que tem hoje, né? Agora, para o pessoal da psicologia, se conseguirem pegar o artigo lá do Schiavone sobre aspectos não médicos, pré-mórbidos, que ajudam a entender o prognóstico cognitivo pós-operatório, é fantástico.
tá? Mostra, assim, o quanto o nosso saber não médico, o quanto essa qualidade da personalidade, das relações, da família, do nível cognitivo, deixam o indivíduo mais apto a lidar com dificuldades que vêm com a saúde dele, né? Então, assim, bem bacana. Gostei muito de ler. Doutora Samanta, não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta aqui. Não? Então, vou fazer aqui para o pessoal duas, né? Agora duas. Né? Um ponto que o pessoal sabe que eu bato muito a tecla, tem que ver a dominância manual do paciente. Não adianta ver todo o resto. Eu e tu já conversamos muito sobre isso. Lembra? Até na tua sala de jantar, a gente conversou a importância disso. Né? Queria, se for possível, comentar para o pessoal o seguinte: considerando de modo geral, né, quando faz alguma bateria, seja flexível para um paciente que é destro, e se depara com um sinistro ou um ambidestro, o que tu exclui ou que tu inclui, o que tu muda quando tu te depara com um sinistro ou ambidestro? Você diz na bateria cognitiva? Olha, eu costumo incluir mais coisas ligadas com o funcionamento do hemisfério cerebral direito, tá? Então, vou trabalhar mais coisas ligadas com a prosódia da linguagem. Então, música, ritmo, vou investigar mais se a pessoa eventualmente é musicista, tá? Porque isso tem uma importância muito grande, principalmente em termos de sistema hipocampal. Recentemente, até nós fizemos um teste de VADA aqui para ver lateralização musical com o teste de VADA, uma coisa assim, só tem um relato no mundo desse tipo de teste, nós fizemos um recentemente. Então, são coisas que a gente inclui, se a pessoa faz atividades que são bimanuais, e eu normalmente incluo, Raquel, uma bateria de dominância, tá? Tanto dominância manual, quanto dominância auditiva, quanto dominância visual. Isso daí eu exploro mais. E, assim, sempre procuro descobrir no sinistro, ou no canhoto, né? Se ele é um canhoto natural ou se ele é um canhoto forçado. Porque talvez esse cara seja destro, mas ele apenas escreve com a mão esquerda, né? Então, essa pegada é importante. Não sei se a meninada mais jovem sabe, mas antigamente se amarrava a mãozinha esquerda, né? Daqueles que eram canhotos, para forçar a criança a escrever com a mão direita. Então, historicamente, nós ainda encontramos os herdeiros dessa geração, tá? O pessoal dessa geração foi reprimido em usar a mão esquerda. Eles são canhotos? Não, eles não são. Eles são destros naturais que têm a escrita com a mão esquerda. Você tem que pensar dominância cerebral a partir desse fato. Tá? Ótimo, bem lembrado, né? E, doutora Samanta, acerca do VADA, né, que é uma das meninas aí dos olhos, né? A gente sabe que tradicionalmente se pensa muito no VADA na epilepsia, que isso é um outro departamento, né? Dá para a gente ficar dias também falando sobre isso, né? E além da questão do uso para os tumores, tem outras doenças que, de modo geral, vocês também estão usando o VADA? E como não, nós em epilepsia em epilepsia e tumores. E em tumores ainda depende, porque hoje a gente consegue fazer estimulação cortical, acordado, nem sempre com indicação para isso, né? Então, o que eles acabam não abrindo mão mesmo é da avaliação neuropsicológica, para parte dos gliomas, né? E o VADA em algumas situações. E assim, né, nós temos um artigo recente publicado na Neurology, que é assim, como é que é
ter o título, o último trem a vapor na época do carro elétrico, alguma coisa assim, que assim, seria o último suspiro do Wada antes dele morrer, né? Mas é uma discussão, mas algumas vezes tem se voltado atrás, porque a ressonância funcional não tem mostrado os resultados que se esperava a partir da ressonância funcional em termos de precisão de localização de linguagem e de memória, principalmente. Então, tem muita coisa ainda para evoluir nos exames não invasivos, né? Então, enquanto isso, o VADA agonizante ainda vive. Às vezes muda a droga, que a fronteira não deixa passar, né? Aí troca um pouquinho genérico, né? E o pessoal está iniciando a morte do VADA há tanto tempo, mas ele ainda é muito útil, né? Muito útil. Pois né? Como aquele paciente que tem uma lesão todo dia. Ele não demora muito, mas ele morre. Ele não demora muito, mas ele morre. Aí, eu ouço falar que ele vai morrer há mais de 10 anos. É verdade. Quando ele servir, tá bom. Quando surgir uma coisa boa o suficiente para substituí-lo sem tanto risco que ele traz, aí eu acho que a gente enterra o VADA e ele entra para a história. Mas por enquanto ainda não, né? Então, vamos torcer para que venha realmente algo muito bom para substituir, Raquel. Porque ele não é exemplo de riscos, né? Então, quanto menos risco, sempre é melhor para a gente. É verdade. A gente teve de vez em quando está vendo uns tumores que, quando vem para cá, eles já são bem agressivos, né? Muitas vezes são infiltrantes, enfim, né? Como você está acostumado a ver. E o curioso é que vem para cá, porque aqui no Hospital Geral, como os caras, né, como o INCRE, que é especializado, eles vêm por outra coisa. Há pouco tempo veio uma moça, 30 e poucos anos, e ela veio porque ela teve uma crise epilética. Na realidade, depois você vai ver, né, ela já tinha um tumor super agressivo, já alterando linha média, era bem... Era muito grande no lobo parietal, esquerdo. Parietal esquerdo, já era um limãozinho assim, mas é claro, ela não tinha queixa, ela não tinha dor, de repente convulsionou e aí veio para cá. Então, às vezes o paciente, como falar, ele nem sabe que ele tem, né? Sim. E às vezes o sintoma é subvalorizado, né? Eu tenho uma paciente com lesão temporal parietal esquerda, que eu fiz uma avaliação agora, ela estava com uma apraxia do vestir já, e ela estava com uma descalculia. O sintoma principal que eles observaram foi uma descalculia e a apraxia do vestir. Se ela fez uma síndrome de Gerstmann, eu não sei dizer, porque eu não a vi antes da cirurgia, eu a vi depois, né? Então, mas pelo relato da família, ela já tinha pelo menos esses 2 sintomas e estava, assim, com dificuldade de concentração, né? Então, já tinha algumas coisas, mas não estavam sendo muito valorizadas, né? Então, é isso aí, acaba escapando, né? De vez em quando aparece que outros neuropsicólogos dão diagnóstico de TDAH, passa um tempo, aparece para nós e vai ver o cara já tinha um tumor andando, né? E o pessoal comeu mosca. Acontece mesmo, né? Então, uma coisa que eu acho que sempre vale a pena quando você está vendo o paciente que não passou por uma investigação médica, é sugerir que vá para o médico, sugerir que faça uma investigação neurológica complementar, que descarte outras causas, né? Porque esse paciente, às vezes, pode, daqui a 3, 4, 5 meses, eclodir com uma questão neurológica que estava em curso e veio parar no meu consultório primeiro. Então, acho que sempre pensar nesse ser integrado e puxar a área médica junto, acho que é legal, assim, para não comer mosca, né? Doutora Samantha, muito obrigada pelo seu precioso tempo, pelo compartilhar conosco.
Eu vou pedir que depois permaneça um pouco o grupo, a gente vai fazer uma foto contigo, se puder só aguardar. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Se quiser fazer um comentário final. Obrigada pelo convite, foi muito legal. Quem me conhece sabe que eu adoro falar, então é isso aí. Obrigada, gente. Estou à disposição aí o que precisarem, tá bom? Muito obrigada, Regina. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. E sabe que o Núcleo de Neuropsicologia e Saúde, do HU, da UFSC, também segue à sua disposição. Um abraço, obrigada, gente, pela audiência. Tchau, tchau.